Bienvenidos, ¿me escuchan todos? Hola. Abajo de los niños.
Bienvenido, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bienvenido a todos los participantes al 7º Congreso Internacional de Derechos Humanos organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Sin Matrícula. Damos inicio a la mesa número 2, correspondiente al eje temático de niños, niñas y adolescentes. Cada ponencia tiene un máximo de 15 minutos por presentación y las preguntas, dependiendo del tiempo, se van a realizar al finalizar todas las ponencias. A continuación, presentará el doctor en Derecho por la Universidad Federal de Pará, el profesor del curso de Derecho y de la Maestría en Estudios Culturales, Memoria y Patrimonio de la Universidad del Estado de Goiás, y abogado don Ricardo Oliveira Rotondá, sobre su ponencia Democratización del Saber Jurídico y Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes, el proyecto de la Universidad Estatal de Goiás, cuyo trabajo realizado propone una investigación sobre la situación de la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes en la ciudad de Palmeiras de Goiás, Brasil, presentando propuestas de intervención a la realidad encontrada para viabilizar la implementación de políticas públicas. ¿Todos pueden ver? sí. Pues, Perfecto, muchas gracias. Puede sacar esta foto también, eso es muy importante para mi universidad. Con amigo también. sí, se ve. Presentación. Perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, ¿Prefiere así? ¿Se ve bien la gráfica? puede ser. Ya, bien. Sí, Sí. muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Ricardo Rotondano. Me intento bien, por favor. Yo soy Ricardo Rotondano, profesor en la Maestría de Estudios Culturales, Memoria y Patrimonio, y profesor del curso de Derecho en la Facultad, la Universidad Estadual de Goiás. Lo siento por mi malo castellano, yo no tengo tanta habilidad con las palabras para hablar en su lenguaje, pero voy a intentar presentar el trabajo de la mejor forma posible. ¿Puede pasar? Sí. Okay. Estoy presentando, diciendo mi nombre. Nuestro trabajo es democratización del conocimiento jurídico y defensa de los derechos de niños y adolescentes, los proyectos de la Universidad del Estado de Goiás, que yo voy a presentar hoy para usted. ¿Sí? ¿Puede pasar? Este es el título del trabajo de hoy. En la mesa número 12. Dos. Sí, de los dos. ¿Puede pasar más uno? Ahora tenemos una primera presentación, que es los conceptos de la educación jurídica popular. Nos embasamos en la lectura de Paulo Freire, de educación bancaria y concientización crítica. ¿Qué son los dos conceptos? Paulo Freire trabaja con la educación, hace una problematización, una crítica del modelo tradicional de enseñanza. ¿Sí? Habla que la educación en el modelo formalista hace apenas depósitos de conocimiento de los docentes para los docentes, de los profesores para los alumnos, sin hacer con que estos puedan refletir críticamente acerca de los problemas sociales envueltos en la propia sociedad. Paulo Freire
hace esta reflexión, ¿sí? Para que podemos transformar, cambiar el modelo de educación para hacer con que la educación possa ser construida por los propios alumnos que tengan también experiencias de su vida, de su experiencia práctica, para poder hacer modelos de transformación de sus problemas en el día a día. Y no solamente es un modelo de educación dentro de una instancia jerarquizada. Todos son copartícipes, actores de construcción de la educación. Eso es el modelo que Paulo Freire utiliza para llamar el mejor modelo de educación de concientización crítica. A partir de ese modelo, yo, Ricardo Autordano, relaciono una propuesta de educación para derechos humanos, que es una propuesta de educación transversal, interdisciplinar, que puede trabajar los diferentes conocimientos a partir de una vertiente también crítica que pueda estar voltada no solamente para el mercado de trabajo, para que las personas tengan conocimiento técnico para trabajar en sus áreas. Mucho más que eso, que los conocimientos trabajados dentro y fuera de la estancia de enseñanza possam também promover reflexiones críticas para la transformación, para la resolución de los problemas sociales de las personas en toda la sociedad. Y el derecho puede ser un instrumento para que tanto esses modelos hegemônicos que fazem com que os problemas sociais estejam instalados, quanto para que as transformações sociais possam ser feitas por as pessoas da sociedade. Pero el derecho en modelo tradicional también, esta es la crítica de Boaventura Souza Santos, es un instrumento utilizado por los grupos hegemónicos, los grupos de élite que tienen mucho dinero, que tienen poder en la sociedad, para la opresión de la gran parte de la población. José Geraldo de Souza Júnior, un brasileño, hace justamente esta reflexión para que el derecho como un instrumento social possa no ser utilizado de una forma de hegemonía, mas sí de una forma de consecución, de implementación, de garantía de los derechos humanos para toda la población. La segunda parte de trabajo analiza la población y el estado social de Palmeiras de Goiás en Brasil. Es una ciudad, una pequeña ciudad de cerca de 30.000 habitantes, nos quais la URG, la universidad, trabaja en curso de Derecho también, que tienen una serie de casos relatados de violencia y de abuso contra los niños y los adolescentes también. Tiene un número alarmante y muy grande de casos de abuso de violencia contra los niños, y tiene, por ser una ciudad muy pequeña, tiene una falta, una carencia de un aparato institucional, de estructuras del Estado, para que se promuevan este combate de la violencia, de los abusos contra los niños. Y las relaciones de poder instaladas en la ciudad también colaboran para que estas violencias possam permanecer, possam continuar. Tenemos algunas personas en la ciudad que tienen una cultura muy conservadora, es una ciudad del interior, que hacen con que tanto la opresión de los niños por la familia en su puesto de una justificativa de una educación firme, una educación vigorosa, possam permanecer con los niños sufriendo cotidianas violaciones, violencia, y también de gran parte de una población que desconoce sus propios derechos, no tiene conocimiento sobre los derechos. Tenemos medios posibles para que estas violencias sean denunciadas y combatidas en efectivo, que hacen con que estos modelos de violencia, de violaciones de derechos de los niños, eles permanezcan, ¿sí? No tenemos también, por parte del Estado y de la sociedad, programas de concientización para los propios niños y sus familias. Acá nos traemos algunos relatos de casos de personas sobre estas violencias, sobre estas violaciones. Yo voy a leer dos de ellas que yo escogimos.
todos saben que el niño es abusado. Este caso es viejo en la ciudad, pero el niño que abusa de ese niño es rico e influente en Palmeiras. Nada quieren denunciar. Y otro, a menudo los niños están llenos de derechos. Esto los hace creer sin límites. Los padres necesitan ser educados con firmeza, con fuerza, para que no se desvíen del camino correcto. El primer relato muestra para nosotros casos cotidianos de violaciones, de abusos contra los niños que no son denunciados por cuenta de las condiciones de poder, de riqueza, de dinero sociales de ciertas partes de la población. En el segundo, fue un vereador, el término es el mismo en castellano, vereador, sí, sí, un vereador de Palmeiras que hace ese discurso de una educación firme, até mismo con la violencia para educar a los niños, que causan también algunos de esos casos. Yo voy a relatar algunos de los proyectos que están siendo iniciados con el curso de Derecho. ¿Okay? Así. Muchas gracias. Yo voy a relatar algunos de los proyectos que están siendo iniciados en la ONG, en la universidad, para hacer justamente ese combate de la violencia y otros campos de derechos humanos que están siendo trabajados. Lo primero es de educación popular en derechos humanos, ampliar el acceso al conocimiento jurídico, que hace un modelo de democratización de derechos para llevar el derecho para fuera de la universidad, para las personas como todo, para la sociedad como todo, que no tiene acceso fácil a conocimiento de esos derechos, para que ese empoderamiento de la población en una situación de vulnerabilidad pueda ocurrir a partir del saber, a partir del conocimiento de esa población a los derechos que ella tiene. Se inició en 2021 y hasta hoy está ahí, siendo implementado. El segundo y el cuarto son similares. Están en la área de las cuestiones raciales en la ciudad. Racismo, educación y patrimonio cultural, que inició en 2021, y análisis sobre la segregación racial urbana, poder, colonialidad y patrimonio, que inició este año, que analizan las relaciones raciales de discriminación de la población negra y la población blanca, tanto en los criterios generales cuanto en la ciudad. Ese es el segundo. El modelo de segregación racial urbana que tenemos en Brasil es un modelo que hay un empurramiento de la población negra que no tiene acceso a renta, no tiene acceso a educación, a salud y otros servicios básicos para los sectores más afastados de la ciudad. Y la población blanca está en los sectores centrales con mayores servicios, con mayores investimentos del Estado y así sucesivamente, ¿no? Estos son dos proyectos interligados y lo tercero también versa por los derechos de los niños. La desconstrucción del derecho, la práctica del derecho popular, que hace un modelo de concientización y de preparación tanto universitaria del derecho para los alumnos del curso de derecho, cuanto para la población en general, que hace un modelo de concientización de los propios estudiantes de derecho para que su formación no sea solamente para el mercado de trabajo, para que sea también para la práctica del derecho popular la práctica del derecho voltado para la consecución e implementación de los derechos humanos. Algunas propuestas de intervención que ya están siendo implementadas, están siendo garantidas y otras que están siendo organizadas. El primer ciclo nacional de formación en derechos humanos fue realizado en 2022 con gran parte de la población de Palmeiras de Goiás. En 3 diferentes encuentros contamos con investigadoras, con asistentes sociales, con la policía, con personas de varios diferentes sectores para hacer esta concientización de derechos de los niños y tentar promover un mayor efectivo combate de la violencia y los abusos de los derechos de los niños.
houve também uma participação da universidade em curso de Direito em la nona Conferência Municipal de los Derechos de los Niños y Adolescentes, onde podemos discutir algumas das leis, algumas das políticas da própria cidade para fazer este trabalho de combate à violência a los niños. E algumas estão em implementação, vão ser implementadas, vão ser feitas este ano. As formações em las escolas de los municipios de Palmeiras de Goiás, en un debate, en una discusión acerca de los derechos de los niños, en los caminos viables para que esos niños puedan hacer denuncias de sus situaciones de violaciones y de concientización de esos niños de los derechos que esos tienen. Y parcerías con las entidades de protección a los niños y adolescentes que hemos hecho en el curso de Derecho, estas parcerías, vinculadas también al núcleo de práctica jurídica que tenemos en curso de Derecho, para que esta sociedad possam ser organizadas en conjunto para esta actuación en la protección de los derechos de los niños. Algunas reflexiones finales. O escenario de investigación de los derechos de los niños es gravísimo, especialmente en Palmeiras de Goiás, con todos esos casos de relatos de violencia encontrados. Los avances obtenidos hasta el momento son aún incipientes y pequeños, pero los proyectos ainda están en consecución, ainda están creciendo en la ciudad, en la universidad también. Se necesita una fuerte movilización de la sociedad para exigir cambios reales, y los proyectos de educación jurídica popular están justamente con este objetivo de hacer esta educación para una promoción de derechos humanos en la ciudad y también construir políticas gubernamentales efectivas es crucial para resolver el problema de las violencias, de los abusos contra los niños en Palmeiras de Goiás. Essas son algunas de las referencias. Mucho gusto estar aquí con usted. Muchas gracias por oírme. Estoy a disposición para posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias. Las preguntas se van a hacer al finalizar todas las ponencias. Perfecto. A continuación, presenta don Pedro Lucas. ¿Ya? Bueno, a continuación va a presentar el estudiante posgrado de Filosofía de la UNISAL, don Pedro Lucas Limada Silva, sobre su ponencia de Educación Sexual y Derechos Sexuales, un camino humanizante para la cultura regresiva. Este proyecto busca ampliar las discusiones sobre las consecuencias y los efectos negativos de una cultura sexual regresiva, además de resaltar la necesidad de una política favorable para la educación sexual basada en los derechos sexuales bajo la dimensión de los derechos humanos, para que los derechos sexuales y la educación sexual se entiendan como un instrumento de prevención de diversos tipos de violencia. ¿Me escuta? Adelante.
Bom, eu irei apresentar em português mesmo, na minha língua natal, e não em espanhol. O projeto de pesquisa consta do título Educação Sexual e Direitos Sexuais, um caminho humanizante para além de uma cultura repressiva. O primeiro ponto é a problematização. A questão é que os direitos sexuais são pouco conhecidos nos ambientes populares e timidamente debatidos na academia, muito aquém do necessário para o cenário político jurídico atual. A falta de educação sexual cientificamente acurada, culturalmente idônea e adequada às fases de desenvolvimento do indivíduo acaba por tornar crianças e jovens mais suscetíveis de serem abusados psicologicamente, fisicamente e até mesmo politicamente. Ou seja, um ideal humanizante e libertador é sucumbido pela realidade violenta e repressiva que atende interesses particulares de uma minoria dominante quanto à problemática colocada. Por isso, a repressão é denunciada como uma das principais condições para a ascensão de governos totalitários, em que a violência é sempre presente. Um exemplo de estruturas construídas que colaboram para um ambiente cada vez mais repressivo é a caracterização de uma imagem que defina o heterossexual masculino e o considera distinto superiormente do outro sexo e das outras orientações de gênero, causando a legitimação de atitudes machistas e, consequentemente, injustas que ocorrem de forma fortemente silenciosa e violentamente opressiva. É muito fato aqui no Brasil a questão do salário e das benécias que o homem heterossexual tem acima das mulheres ou de outros homens que têm outras orientações afetivas. Assim, a educação sexual, compreendendo os diálogos possíveis e saudáveis para cada faixa etária, é a solução que demonstra maior sensatez, segurança e responsabilidade com a realidade social. A pessoa educada sexualmente desde a infância tem uma capacidade maior de determinar limites e perceber quando são invadidos pelo outro, além da oportunidade de melhorias do autoconhecimento e autoestima. Qual o objetivo geral desta pesquisa, deste projeto? Ampliar as discussões sobre as consequências negativas de uma cultura sexual repressiva, bem como evidenciar a necessidade de uma política favorável à educação sexual, pautada nos direitos sexuais, sob a dimensão dos direitos humanos, para que os direitos sexuais e a educação sexual sejam entendidos como um instrumento de prevenção aos vários tipos de violência. Os objetivos específicos: contribuir para tornar os direitos sexuais mais conhecidos e refletir sobre seus aspectos e impactos positivos para uma cultura mais humanizante através da educação sexual cientificamente acurada e adequada a cada idade. É necessário ressaltar a urgente necessidade de uma ação cada vez mais preventiva ao abuso, tendo como meio a educação sexual. A contribuição
É necessário apresentar também a contribuição política que a psicanálise teve no início do século XX, denunciando a cultura sexual repressiva que possibilita uma moral fundamentalista e, consequentemente, uma tirania. É necessário também evidenciar os interesses políticos de poder na cultura repressiva, produzindo discursos favoráveis ao pleito de cargos, mesmo que para isso seja necessário a indiferença às discussões filosóficas que busquem a verdade. Um exemplo muito claro disso são as fake news, os sofismas atuais. A linha de pesquisa deste projeto em educação sexual é a educação em direitos humanos, e, no caso específico, os direitos humanos relacionados aos direitos sexuais. Tais direitos sexuais são citados em duas declarações, a saber, Declaração da Federação Internacional de Planejamento Familiar de 2008 e a Declaração da Associação Mundial de Saúde Sexual de 2015. Ambas abordam os direitos sexuais como direitos humanos, assim como pontuam a sexualidade como parte constitutiva do ser humano. Este projeto é de extrema relevância social, pois a falta de educação sexual e conhecimento dos direitos sexuais acarretam em abusos físicos, psicológicos e políticos, pois a facilitação da repressão do povo diante de seu desconhecimento de como é digno de seus direitos. Além disso, aniquila ferramentas que amparam e garantem a liberdade sexual sem violência, legitimando a discriminação e a cultura do ódio. O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, alarmado com a necessidade de educação sexual para a promoção dos direitos humanos, a fim de se abolir a discriminação em função de sexo, orientação sexual e identidade de gênero, adota a máxima de que todos devem ter garantido o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Conjuntamente com o Fundo de População das Nações Unidas e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, tais órgãos monitoram o progresso de expansão do acesso à saúde reprodutiva, reduzindo a mortalidade materna, combatendo práticas nocivas e a violência contra a mulher, com base no apoio ao Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, que também reconhece a igualdade de gênero como fundamental para os programas de população e desenvolvimento, dada a relevância social global da temática. Diante disso, o presente projeto, a presente pesquisa apresentada é norteado por um indicador qualitativo de extrema relevância social, segundo dados estatísticos e termos quantitativos ao indicador escolhido. Mencione-se que as entidades em referência estimam que mais de 1/3 dos países, ao menos 5% das mulheres jovens, relatam experiências de violência sexual na infância, englobando tanto contato físico direto quanto a exposição indesejada à linguagem e imagens sexuais. No âmbito nacional, decline-se sobre a existência da Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil, atuante desde 2018, que busca fortalecer a Agência de Saúde e de Direitos Sexuais e Reprodutivos no setor privado, também de iniciativa da UNFPA. Isso demonstra com fundamento em dados qualitativos e quantitativos a necessidade de promoção da educação sexual como caminho humanizante e a demanda por diálogos possíveis e próprios para cada idade, de forma a contribuir com o desenvolvimento saudável do ser humano
e a relevância do indicador. Para concluir, uma educação sexual emancipatória e esclarecedora precisa ser crítica em relação à cultura e sua história, pois a cultura total também molda a cultura social e o modo como as pessoas vivem e encaram a sua sexualidade. Convém destacar que atualmente a educação sexual está em grande parte atribuída às famílias. Por isso, é necessário questionar se o seio familiar está realmente apto a oferecer educação sexual. Isto é, se ele foi porventura educado. Ora, uma família que não foi educada sexualmente, muito dificilmente vai conseguir educar seus filhos. Orientar o exercício da sexualidade liberta da culpa no plano pessoal e da opressão no social colabora para que as pessoas tomem decisões cada vez mais autônomas e responsáveis sobre a própria vida. Uma forma de abordagem positiva sobre a sexualidade e o prazer capacita as pessoas para viverem de modo mais saudável, extirpando a autorrepressão e o preconceito de suas vidas. Neste ensejo, é importante ressaltar a educação sexual como alternativa ao preconceito, como meio para prevenir a violência e como forma de humanização e orientação das pessoas para além da autorrepressão. Para que esta educação seja real e toque a realidade do ser humano, deve ser criado um ambiente favorável para que todos possam usufruir de todos os direitos sexuais como parte do processo de desenvolvimento. Um ambiente livre de correção, discriminação e violência, tendo por base estes 4 princípios éticos: integridade corporal, autonomia pessoal, igualdade e diversidade. Só em um ambiente de vivência como este, o ser humano poderá viver o prazer sexual de maneira responsável e expressar a sua sexualidade de forma livre e diversa. Por isso, temas como identidade sexual, identidade de gênero, saúde sexual, violência sexual, discriminação, homofobia, sexo, sexualidade e afetividade precisam ser incluídos nos planos municipais e estaduais de educação. Só assim poderemos construir uma educação sexual verdadeiramente disponível para um caminho de humanização, para um meio preventivo à autorrepressão, à violência sexual, à violência de todos os tipos, à homofobia e etc. É de fato necessário destacar também que, durante a pesquisa, encontrei muitos textos que tratam da saúde sexual como uma simples distribuição de preservativos ou de remédios anti pílulas do dia seguinte, métodos anticonceptivos. Mas saúde sexual engloba todo o ser. Saúde sexual engloba toda a inteireza do ser. Tudo aquilo que o ser está envolvido é a sua realização sexual, é a sua realização de vida humana, é o seu contato com o outro. Não é somente a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Existe toda uma ampla gama de termos, de questões, de opções que englobam a saúde sexual e que são importantes também de estarem citadas dentro do campo do estudo da educação sexual. Outra coisa que vi na pesquisa que fiz é que todas as pessoas que eu perguntei e que conversei e que entrevistei não conheciam os direitos sexuais, não sabiam da existência das declarações de direitos sexuais existentes.
E essas pessoas também falam da sexualidade somente como conduta genital e não sabem diferenciar sexualidade de sexo, não sabem o que significa uma pessoa transexual, uma pessoa intersexual, não sabe o que é cisgênero, não sabe o que é heterossexual, ou até mesmo não sabe o que significa a palavra gay, lésbica, etc., esses termos. E se sabem definir, sabem com muita superficialidade. Isso indica também a necessidade da educação sexual. Outra coisa é a confusão que existe aqui no Brasil sobre o termo identidade de gênero, que as pessoas confundem com o termo que é usado muito pela ala conservadora no Brasil, ideologia de gênero. Se confunde muito ideologia de gênero com identidade de gênero. Ideologia de gênero é uma construção social que foi realizada para meter medo nas pessoas, para aterrorizar as pessoas, como se a pessoa, o ser humano, tivesse poder de escolher o gênero, transformando a questão gênero numa ideologia. Identidade de gênero é completamente diferente de ideologia de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se reconhece sendo homem biologicamente e homem psicologicamente, por exemplo. Existem 3 identidades de gênero: cisgênero, transexual e intersexo. Isso são termos que são necessários, que é preciso se debater, conversar sobre também, né? Outra questão é a questão sexo, propriamente dita, a palavra sexo, que engloba uma gama de conceitos. O sexo é cromossômico, as combinações cromossômicas para homem e para mulher. O sexo é gonadal, é psicológico, é fenótipo, é hormonal. Ou seja, tem uma série de questões que precisam ser esclarecidas, elucidadas. E isso, de fato, só pode acontecer de forma científica, de forma correta, vamos dizer assim, por meio de uma educação sexual digna, adequada a cada idade. É claro que uma educação sexual que uma criança de 7, 8 anos vai receber não é a mesma que uma adolescente de 12, não é a mesma que um adolescente de 15, não é a mesma que um adolescente de 18, por exemplo. É preciso ser adequado à idade, é preciso ser culturalmente idônea, ver a realidade da cultura atual, que forma, da cultura geral, que forma a cultura sexual também. Disculpe, estimado, la introducción ya estamos casi en el tiempo. Sí, eu estou a concluir. Aqui temos referências bibliográficas que utilizei durante a pesquisa e que podem ajudar caso alguém se interesse. Chamo a atenção para o último livro, Ética e Direitos Sexuais, do pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Ronaldo Zacarias. Aqui encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muchas gracias, don Pedro Lima da Silva. A continuación, presentarán las licenciadas Ana Melisa Marcondes Nacimiento, licenciada en Derecho de la Universidad Unizar, Unidad de Lorena, pesquisadora en Derecho Penal y Derechos Humanos. Doña María Rita Sepúlveda Hudson, licenciada en Derecho de la Universidad Unizar, Unidad de Lorena, pesquisadora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y doña Meire Helen Cristina da Silva, licenciada en Derecho de la Universidad Unizar, Unidad de Lorena, pesquisadora en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. ¿Pueden compartir pantalla, por favor?
conseguem enxergar a transmissão? Ok. Me ouvem? Sim. Muito bem. Bom, então eu gostaria de iniciar minha fala cumprimentando a todos aqui presentes. Meu nome é Ana Melissa, eu sou brasileira, sou advogada formada em Direito pelo Centro Universitário Salesiano do Estado de São Paulo, assim como as minhas colegas de trabalho, a Maria Rita e a Mary Ellen. E antes de começar a tratar desse tema que é tão importante, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder mostrar para vocês um pouco da nossa pesquisa, que é sobre a redução do analfabetismo no Brasil, sob a perspectiva dos direitos humanos. Pode passar, por gentileza? Bom, gente, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês brevemente nossos objetivos, nossa metodologia e o problema que a gente vai apresentar. Os nossos objetivos são realizar um panorama da alfabetização infantil no Brasil, principalmente no período entre 2019 e 2022, que foi quando ocorreu a pandemia de Covid, e a gente sofreu uma queda muito alta no número de crianças alfabetizadas nas idades de 6 a 7 anos, que é o número ideal para iniciar esse processo. Bom, o nosso problema é a alfabetização infantil como dever do Estado e da sociedade, porque aqui no Brasil a educação é trazida pela Constituição Federal como um direito fundamental, e, além disso, é um dever do Estado e da sociedade garantir que esses jovens tenham um acesso a uma educação de qualidade e uma educação construtiva. Por isso, eu apresento para vocês, por fim, a nossa metodologia de pesquisa, que foi através de revisão documental, tanto da legislação brasileira como dos dados apresentados pelo IBGE e pela PNAD contínua, com foco nos anos de 2019 a 2022, e também nas políticas públicas e na comparação entre as taxas de alfabetização do Brasil nessas datas citadas. Bom, então, antes da gente adentrar propriamente na questão do analfabetismo no Brasil, é importante destacar algumas das principais bases legais que existem aqui no Brasil, com o objetivo de garantir o direito à educação e, consequentemente, as políticas públicas que tratam desse direito. Então, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente são alguns dos principais exemplos. Pode passar, por gentileza? Bom, então, começando pela Constituição Federal de 1988, que é o dispositivo supremo no Brasil, né, que serve de parâmetro para todas as outras espécies de leis aqui no país, a educação é apresentada no capítulo 3, e alguns dos principais artigos que a gente trouxe são o 205, o 206 e o 208, que trazem, resumidamente, a educação como um direito de todos e dever do Estado. E esse dever deve ser promovido mediante a igualdade no acesso e na permanência, com um ensino fundamental, obrigatório e gratuito a todas as faixas etárias, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria, né? Daí de se falar das políticas públicas que vão ser apresentadas mais à frente. Pode passar, por favor? Em seguida, também é importante a gente destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um marco na história mundial, porque estabeleceu normas comuns de proteção aos direitos da pessoa humana a serem seguidos por todos os povos. E aí, nesse contexto, a educação é prevista como um elemento a ser resguardado por todos os povos. E ela é trazida como gratuita e obrigatória, com o objetivo de expandir as liberdades fundamentais. E aí é isso que serviu como uma reivindicação de direitos para influenciar as leis aqui no Brasil. A gente destaca o artigo 26, que delimita que todo ser humano deve ter acesso a uma instrução. Essa instrução deve ser gratuita e deve ser acessível. E essa acessibilidade que deve vir por meio das políticas governamentais. Pode passar, por gentileza? Também é inevitável, né, a gente não deixar de mencionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco regulatório no Brasil, na década de 90, que foi responsável por reafirmar a proteção de crianças e adolescentes em uma época que não tinha nenhuma lei para garantir os seus direitos. E aí isso gerou diversas mobilizações sociais
que refletiram na criação desse estatuto. O ECA determina que toda criança e adolescente tem direito a uma educação visando o seu pleno desenvolvimento, de forma que reafirma mesmo o direito à educação que é previsto na Constituição Federal. Pode passar, por favor. E também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma lei de 1996, que foi criada com o objetivo específico de orientar a educação no Brasil, com base nos princípios contidos na Constituição. Ou seja, o direito à Constituição já tinha sido previsto o direito à educação já tinha sido previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que ele não tinha uma regulamentação prática, como que funcionaria a educação na prática aqui no país. Então, essa lei surgiu com esse propósito, de definir os parâmetros pelos quais as instituições se pautariam para definir como ia funcionar a educação na prática. Então, essa lei, ela regulamenta a educação normatizando os níveis de educação desde a educação básica até o ensino superior, e nós destacamos o artigo 5º, que estabelece que o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. E o que isso significa? O direito público subjetivo significa que qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, organização ou órgão pode acionar o poder público para exigir esse direito. E aí o poder público, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, pode se valer de formas alternativas para garantir o acesso à educação. E aí também entra o acesso à alfabetização, na idade própria ou não, quando não é possível, dependendo das necessidades sociais, essas formas alternativas surgem. Pode passar, por favor. Boa noite, eu sou a Meire, e eu vim trazer para vocês alguns dados acerca da taxa de analfabetização das crianças. É quase que algo muito evidente, não só para a América Latina, como para todo o resto do mundo, que o Brasil passou por um período de muitas conturbações durante esse período pandêmico, mais especificamente falando de 2019 a 2022, e não poderia ser diferente nesta questão. Durante esse período, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, coletou alguns dados a respeito dessa temática. E como que eles fizeram essa coleta de dados? Eles foram até os domicílios, né, para questionar as famílias acerca da alfabetização das crianças de 6 a 7 anos. E à medida em que esses dados foram sendo pesquisados e foram sendo estudados, foi possível notar como os efeitos da pandemia foram graves nesse processo de alfabetização das crianças. Vejam bem, dentre esses dados, pode passar, por favor? Nós tivemos um aumento de 66,3%, tá? No número de crianças de 6 a 7 anos que não sabiam ler ou escrever, isso de acordo com os responsáveis, né, que foram questionados. Ou seja, nós estamos falando de 1,14 milhões de crianças em estado nessa situação de analfabetização, né? E esse número chegou a crescer em 40,8% no ano de 2021, conforme vocês podem ver no gráfico apresentado. Pode passar, por favor? Durante essas pesquisas ainda realizadas, foi possível evidenciar algumas outras questões que também são bem discutidas no Brasil, que é a questão racial, né? A desigualdade causou um impacto muito grande também nesse processo de alfabetização das crianças, porque muitas crianças de baixa renda não tiveram o devido acesso à educação durante o período da pandemia. As escolas foram fechadas em todo o país, né? E principalmente as crianças pretas e pardas, que estão na situação de baixa renda, elas acabaram não tendo o devido acesso à educação, porque muitas escolas optaram por não parar esse período de educação das crianças, de informar as crianças, né, de educá-las, e acabaram adotando métodos totalmente autônomos. Elas acabaram improvisando. Algumas crianças tinham acesso em casa, notebook, tablet, então iniciou um período de EAD, que é a educação à distância.
Muitas crianças que não tinham acesso à escola optou por abrir e deixar que essas crianças tivessem acesso a esses aparelhos eletrônicos dentro da própria instituição, ou muitas escolas simplesmente não tinham recursos para oferecer qualquer tipo de informação para as crianças durante esse período. Então, o pai ou a mãe acabava indo na escola buscar a tarefa e a criança fazia em casa. E muitas crianças, e muitos pais não tinham disponibilidade, então isso acabou se tornando um problema muito grande. Pode passar, por favor? Bem, aqui fala sobre as crianças per capita e quais, enfim, para fechar essa ideia dos dados, né? Quais foram as consequências disso? Muitas crianças acabaram sendo prejudicadas, e principalmente as crianças que são pardas e pretas no Brasil, principalmente as crianças de baixa renda, e, em contrapartida, na volta dessas crianças, muitos educadores se encontraram diante de um desafio, né? Porque agora o desafio desses educadores é trazer as crianças que foram prejudicadas para educá-las de maneira correta, e essas crianças já começaram de maneira totalmente atrasada. Pode passar, por favor? Estimada, Sim. quedan 5 minutos por si acaso. Tudo bem, eu já vou terminar aqui e eu faço a nossa conclusão. O que eu trouxe aqui para vocês agora é o plano do governo atual, que entrou em vigência agora em 2023, para lidar, através de políticas públicas, com esse déficit na educação e na alfabetização das crianças, na faixa etária de 6 e 7 anos. O decreto atual é o 11.556, ele revogou o decreto anterior, que é o... Perdão, não consigo olhar o número. 9.765. Ele era o decreto que instituía a Política Nacional de Alfabetização. E o atual, ele se chama... ele institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O que ele trouxe de inovador? Ele trouxe 2 novas políticas públicas, né? O primeiro é o SENAC com C, que se chama Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e o segundo é a RENALFA, que é a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização. O que o primeiro deles tem como objetivo? Entre suas várias atividades, ele foca principalmente em trazer tentativas de correções desse déficit. Por exemplo, trazer material didático para a criação de cantinhos da leitura nas escolas, formação de profissionais da educação, apoio aos estados e municípios na definição de políticas de alfabetização com metas individuais, e assistência financeira e coordenação nacional. O Renalfo, por sua vez, a tarefa dele é mais na parte de gestão, de formar e estabelecer algumas medidas. Então, o que eu posso dizer? As medidas são voltadas para crianças entre 6 e 7 anos que estão começando o seu processo de alfabetização, mas também as crianças mais velhas, de 8, 9 e 10 anos de idade, que foram prejudicadas durante a pandemia e não tiveram esse acesso à educação formadora que permitiria o processo de alfabetização. Essas são as nossas referências bibliográficas. Eu ressalto que, como entrou em vigência agora e eles receberam posse dia 25 de julho, a gente ainda não tem tantas informações concretas de como isso vai funcionar. Essa vai ser uma pesquisa continuada e a gente vai apresentar os resultados à medida que eles forem chegando, agora com a nova gestão, o novo governo. Eu agradeço a presença de vocês e a atenção. Nossos contatos estão aqui na tela, caso vocês queiram mandar alguma pergunta ou alguma vontade de trabalhar em conjunto com a gente para aquisição de mais material, ou até mesmo novas publicações, e tenham um excelente congresso. Muchas gracias a la licenciada por su ponencia. Ahora continuará
Es licenciada en Psicología de la Universidad Unisal de Brasil, Vivian Ribeiro y Mayera Carvalho, guiada por la maestra del curso de Psicología, doña Camila Nogueira, sobre su ponencia La influencia de las redes sociales en los masacres en las escuelas brasileñas, una lectura psicoanalítica. Adelante. Boa noite, vocês me ouvem? Perfeitamente. Sim. Obrigada. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Vivian Ribeiro, produzi este trabalho ao lado da Mayara Carvalho e da professora Camila Nogueira. Nós somos do curso de Psicologia do Unisal, de Lorena, aqui do Brasil, e a temática da nossa pesquisa é a influência das redes sociais nos massacres nas escolas brasileiras sob uma leitura psicanalítica. Bom, o nosso problema de pesquisa foi: qual a relação entre os conteúdos vinculados em redes sociais e os massacres ocorridos no Brasil? A motivação da nossa pesquisa, ela se deu pelo grande cenário de violência que o Brasil está vivendo. A frequência de ataques terroristas e violentos a escolas aqui no país cresceu muito ao longo dos últimos anos. Nossos estudos levantaram que só entre o ano de 2011 e 2023 aconteceram 12 atentados em unidades de ensino de todo o país, totalizando pelo menos 52 mortos e inúmeros feridos. Até o momento que essa revisão de literatura foi realizada, o ataque mais recente aconteceu no dia 5 de abril de 2023, desse ano, em uma creche no estado de Santa Catarina, no qual 4 crianças acabaram sendo agredidas e mortas. Apenas um mês antes, em março de 2023, um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas em uma escola estadual aqui do estado de São Paulo, estado de onde nós estamos falando. Então, diante dessas circunstâncias, é urgente que se reflitam e se pesquisem fatores que podem estar influenciando essa realidade trágica. E nós consideramos que a exposição desenfreada de crianças e adolescentes aos conteúdos da internet podem ser uma grande relevância no aumento desses casos. Bom, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Então, dando um pouquinho, né, de continuidade no que a Vivian já apresentou para a gente, o nosso objetivo é aproximar, então, por meio da psicologia também, né, e um olhar da psicanálise, essa correlação entre o uso da internet e das redes sociais como veículo de propagação de um discurso de ódio, né, que já se faz presente na sociedade, ocupa um lugar aí na sociedade, né. Então, por exemplo, o racismo, a misoginia, a homofobia, a xenofobia, mas que a partir, então, dessa grande rede, né, tudo fica mais evidente, né? Inclusive quando pensamos na escola enquanto um recorte social, né? E que justamente por isso também aparecem a questão da intolerância e do bullying, né? Que a gente está vendo que está acarretando aí essas incorrências, né? Esses ataques tão violentos. Então, nós estudamos por meio de um levantamento bibliográfico, né? Contendo, inclusive, alguns dados estatísticos que a Vivian já apresentou para a gente, um aumento desse discurso de ódio, né? Buscando identificar os possíveis impactos desse discurso de ódio dentro das redes sociais e o atual cenário de violência das escolas brasileiras, né? E, por fim, trazer um olhar da psicanálise que possa explicar esse sintoma social que a gente está vivendo. Bom, então, falando um pouco do método, a metodologia que nós adotamos para a pesquisa. Nosso problema de pesquisa foi trabalhado por uma abordagem qualitativa com objetivos exploratórios que envolveram, então, levantamento bibliográfico, no qual a coleta de dados se deu pela seleção de livros, artigos científicos, publicações periódicas e outros materiais que auxiliaram a refletir a relação das redes sociais com os massacres que aconteceram aqui nas escolas brasileiras. E, por fim, a análise desses dados foi realizada através da discussão desses conteúdos sobre o olhar da psicanálise freudiana. Então, né, trazendo um pouquinho dos resultados que a gente levantou a partir da discussão, eu acho importante a gente retomar a origem desse discurso de ódio, né? Então, ele tem a sua origem na expressão hate speech
e ele é caracterizado por palavras que têm o objetivo de insultar, né, de intimidar, de assediar as pessoas com base em suas características, né? Então, esse discurso de ódio, ele é considerado um tipo de violência verbal, e o seu pilar é a não aceitação das diversidades, né? Ou seja, a intolerância mesmo para com o próximo. E dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa narrativa, o discurso de ódio ele encontra outras narrativas preconceituosas mesmo, né? Então, que são frequentemente direcionadas a grupos específicos e também minorias sociais, né? E esse discurso, se a gente for parar para pensar dentro de uma lógica de quem atua, né, nele, ele traz consigo a noção de superioridade, né? Então, ele é muito bancado aí pelo patriarcalismo, pela homofobia, o fundamentalismo religioso e também o racismo, que foram coisas que, inclusive, já foram citadas aqui no Congresso, né? E essas questões são aí responsáveis históricos pela escravidão, holocaustos e genocídios, né? Então, é importante a gente deixar bem demarcado que esse discurso de ódio, ele está atrelado à violação dos direitos humanos, né? Então, por exemplo, a ONU, ela aborda os direitos humanos como sendo aí inerentes, né, a todos os seres humanos, e que independe, né, de questões como raça, cor, sexo, nacionalidade, enfim. Então, essa premissa, ela inclui o direito da vida, né? Então, a liberdade de opinião, de expressão. Porém, é importante a gente delimitar, né, o que é essa liberdade de expressão daquilo que é voltado e que é atuado por meio de um discurso de ódio, né? E aí, inclusive, o direito de liberdade de expressão, ele é assegurado, né, mais uma vez, pela Constituição Federal do Brasil. Então, a lei, ela aponta que a liberdade de expressão é um direito básico, né? E sobre essa perspectiva, a gente achou interessante trazer um conceito do filósofo Karl Popper, né, em que ele diz que, sim, precisa existir essa preservação da liberdade, da democracia, contudo, se faz necessário às vezes, né, ser intolerante com essa intolerância, né, no sentido de proteção mesmo à integridade do próximo, né, enfim, existe aí um limite. E a gente sabe que o uso das redes sociais, né, é uma importante forma de estabelecer relações, né, para além de tudo que a gente já falou. E a criação desses vínculos, ele é muito formado pela identificação, né, entre os usuários. Então, esse usuário, ele tem o poder de escolher quem ele vai seguir, do que ele vai consumir, né, o que torna as redes sociais uma importante ferramenta na construção, inclusive, da identidade virtual, né, e do fortalecimento de determinados grupos também. Então, voltando aí um pouquinho nas características desse discurso de ódio, né? Ele traz consigo o conceito do anonimato, se a gente for para pensar, né? Então, através do qual as pessoas atrás aqui do computador, elas se sentem encorajadas, né, a serem mais odiosas nas suas falas. E essa invisibilidade física, ela também faz com que quem manifesta, né, esse discurso, ele não tenha noção, né, das consequências e do que ele está provocando no próximo, né? Então, essa ideia de comunidade, de coletividade, faz com que as redes, de certa forma, aproximem esses indivíduos que que pensam, né, igual. Então, além do que, é tudo muito instantâneo, né? Tudo muito rápido, permitido que tudo é muito rápido, né? Então, aproxima também por causa disso. Então, a partir dessa crescente, né, do que a gente levantou, do discurso de ódio, como ele vem se perpetuando, existe um projeto de lei, né, aqui no Brasil, que é do ano de 2020, que é a PL das fake news, que busca responsabilizar essas redes sociais, né? Então, pela violação dos direitos, inclusive. Então, a lei, ela torna essas redes sociais responsáveis por estar monitorando, né, perfis fakes, propagação de falsas informações e outras formas de violação do direito do outro, né? Então, assim, isso não pode ser entendido como censura, né? Mas sim como a preservação, inclusive, da democracia. Dando continuidade, então, aos nossos resultados de discussão, diante do entendimento de que o Brasil, com inúmeros casos, como mencionei inicialmente, foi possível utilizar da psicanálise escrita por Freud para refletir o discurso de ódio, né, sua disseminação nas mídias e a possível correlação disso tudo com os massacres que aconteceram aqui nas escolas do Brasil. Nós nos baseamos em várias obras do autor, principalmente a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, lá de 1920, onde o Freud lança luz para fenômenos que acontecem no coletivo. Então, o Freud ele vai nos falar sobre pensamentos que só são capazes de aparecer
ou de se transformarem em comportamentos no contexto do grupo e que acabam não se manifestando em situações individuais. Além disso, Freud escreve sobre inúmeros efeitos do grupo, onde o indivíduo, por se sentir pertencente e, de certa forma, validado por um volume de pessoas, acaba se tornando mais forte e corajoso. Além disso, Freud fala sobre uma regressão cognitiva que leva o indivíduo a ficar mais impulsivo, mais irresponsável e, de certa forma, inclinado ao ódio. Parece excêntrico quando Freud fala sobre isso, mas toda essa ideia se comprova claramente com a introdução do homem nas mídias digitais, o que permitiu a formação de grupos espacialmente distantes, bem como a manipulação dessas relações, o que a gente pode observar pelo uso de avatares, perfis falsos, a propagação de fake news. A análise já falava sobre o compartilhamento do conteúdo de ódio e de suas possíveis consequências, né? Violação ao direito do outro. E a exemplificação dessa ideia, ela pode ser observada no caso do menino de 13 anos que matou a professora a facadas aqui no estado de São Paulo, pois a polícia descobriu que esse jovem utilizou uma rede social para compartilhar as suas intenções e até planejar o ato. E nesse contexto, ele recebeu apoio, né, de seus colegas por meio de comentários. Bom, então, já que os massacres nas escolas brasileiras estão envolvendo a atuação do público adolescente, é importante que a gente entenda esse período de desenvolvimento, no qual eles estão buscando a construção de sua identidade e o pertencimento a algum grupo. Então, na tentativa de compreender o apoio e a repercussão que estão sendo dadas aos conteúdos e atos violentos, pode ser trazida para reflexão uma possível necessidade dos jovens seguirem um herói ideal, um herói corajoso, que veicula em seus atos os desejos dos seus seguidores, representando em si uma figura autoritária e, nesse contexto, violenta, né, mortífera. Então, né, para concluir a nossa linha de pensamento e tudo que a gente levantou enquanto bibliografia, juntamente ao momento sócio-histórico do Brasil, né, e também com contribuições da psicanálise, foi possível correlacionar uma maior exposição de um discurso de ódio, né, nas redes sociais, o seu alcance, o seu modo de funcionamento, se não ao aumento direto aos ataques violentos nas escolas do país, né, do Brasil, mas a gente pode entender como uma ferramenta que é muito eficiente na disseminação desses conteúdos, né, que inclusive violam os direitos humanos e vão contra aquilo que a legislação brasileira considera como liberdade de expressão, né? Contudo, eu e a Vivian, nós acreditamos, né, que uma pesquisa de metodologia experimental conseguiria levantar dados estatísticos, né, que fossem relevantes para a contribuição de uma ideia mais sólida, né, que apenas foi levantada aqui a partir da nossa revisão bibliográfica. Então, a gente agradece a participação, agradece a atenção de todos e aqui estão nossas referências. É isso, muito obrigada. Muchas gracias, licenciada, por su ponencia. A continuación presentará a la doctora María Lorena Rosel, consejera de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la América, sobre su ponencia Proceso Constituyente y el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Puede compartir pantalla. Muchas gracias. Aprovecho ahora la oportunidad también para agradecer la invitación a este interesante congreso internacional en el que hemos escuchado tan interesantes ponencias sobre precisamente algo que nos ocupa y sobre lo que yo voy a exponer. Todos tienen en común que nos vamos a referir o nos estamos refiriendo a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en particular, yo me he dedicado últimamente al estudio del proceso constituyente chileno frente al reconocimiento y la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que es precisamente el tema que me decidí a postular como ponencia y que agradezco desde ya que haya sido aceptada.
Entonces, primeramente tenemos que tener presente que hay ciertos principios guía de la Convención de Derechos del Niño que de alguna manera yo desarrollé en una investigación anterior que se denomina la necesaria constitucionalización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, publicada en la revista de Estudios Constitucionales en el número 2000 del año 2022, y donde yo desarrollo entonces cada uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también desarrollo esta necesidad de hacer o de incorporar a nuestra legislación estos principios consagrados en la Convención de Derechos del Niño, porque como hemos visto y como hemos podido apreciar de las ponencias anteriores, los niños están más expuestos a sufrir algún tipo de vulneración en sus derechos, y esto entonces hace que el Estado se vea en la obligación de adoptar medidas, ¿cierto?, para proteger esos derechos o también para reparar esos derechos en caso de que hayan sido vulnerados, o también de adoptar medidas urgentes. Pero además, la Convención de Derechos del Niño consagra la situación del niño o consagra al niño como sujeto de derechos específicos y que puede ejercer por sí mismo. Y por lo tanto, el gran avance que constituyó la Convención de Derechos del Niño precisamente tiene que ver con esa circunstancia de que el niño se le considera como sujeto de derechos específicos y además que puede ejercer por sí mismo, ¿cierto? En ese sentido de que, por ejemplo, el derecho o el respeto a la opinión del niño, es decir, que el niño pueda dar su opinión en aquellos asuntos que son de su incumbencia y que en definitiva esa opinión sea respetada por en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve, ¿cierto? Y por lo tanto eso implica la consideración del niño como sujeto específico de derechos humanos y por lo tanto que también el proceso constituyente debería considerar o debería consagrar. Y en este sentido, yo en la investigación a la que hago referencia, yo desarrollé entonces que hay 4 principios guía o principios eje de la Convención de Derechos del Niño que las legislaciones deberían consagrar o por lo menos que deben integrarse a las distintas legislaciones porque forman parte de normas que son jerárquicamente superiores y que por lo tanto obligan al Estado, porque se trata de un tratado que en el caso de Chile ha ratificado, y además porque este es un tratado de derechos humanos, no es cualquier tratado, es un tratado de derechos humanos y en ese sentido tiene un rango constitucional y por lo tanto el Estado debe respetar estas normas consagradas en la Convención de Derechos del Niño que se encuentran citadas en la diapositiva como el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño y el respeto a la opinión del niño, ¿cierto? En todos los asuntos entonces que sean de su incumbencia. En este sentido, entonces, la Constitución chilena no reconoce expresamente a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. El reconocimiento se produce gracias a la ratificación por parte de Chile de la Convención de Derechos del Niño, sobre todo teniendo presente el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución que promueve, ¿cierto?, el respeto y la protección de los derechos humanos, ya sea que estos se encuentren en la Constitución política del Estado o bien se encuentren en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ese artículo o el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución que fue incorporado gracias a una reforma constitucional de finales de la década de los 80, constituyó entonces esta posibilidad de incorporar o en definitiva de ir completando el catálogo de derechos humanos que consagraba, el escueto catálogo de derechos humanos que consagraba la Constitución chilena, gracias a la
ratificación de tratados de derechos humanos que Chile hizo con posterioridad, como por ejemplo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los pactos relativos a la mujer, como el pacto que elimina todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la misma Convención de Derechos del Niño. Y por lo tanto, sin embargo, la falta de un reconocimiento constitucional trae como consecuencia que no existan mecanismos específicos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y además, y esto promueve o da lugar a erróneas interpretaciones que se ha dado de principios básicos en la Convención de Derechos del Niño, como el mismo principio del interés superior del niño, en el denominado caso Atala, que es un caso que se ventiló ante la Corte Internacional, perdón, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile, ¿cierto? En el cual Chile fue condenado por violar los derechos humanos, en este caso, de las niñas involucradas, porque la madre había sido privada de su intuición solamente por el hecho de ser de un colectivo LGTB. Y por lo tanto, debido a su orientación sexual, la madre fue privada de la tuición de las niñas y las niñas no fueron oídas en ese proceso o su opinión no se tomó debidamente en cuenta. Y por lo tanto, eso da cuenta de lo importante o de lo grave que constituye la vulneración a los derechos del niño, que además generan responsabilidad internacional para el Estado en caso de vulneración. Y de ahí la necesidad entonces de que todos los órganos del Estado, incluso los órganos superiores o incluso el Poder Judicial, ¿cierto? Sean capaces o respeten estos principios consagrados en estos tratados de derechos humanos que, como les mencionaba, tienen un rango, por lo menos están a la altura de la Constitución. Y es de ahí entonces que se producen también otros casos graves en Chile de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pensemos nosotros, por ejemplo, en lo que ha ocurrido con los distintos casos, los sucesivos casos de muerte de niños que se encuentran institucionalizados, por ejemplo, en el Sename, en el antiguo Sename, que hoy es Servicio de Mejor Niñez, y en los órganos que se encuentran, digamos, encargados del Estado. Y por lo tanto eso reviste una mayor gravedad aún, porque el Estado se convierte en garante de la vida de esos niños y no puede después entonces eludir esa responsabilidad y violar gravemente sus derechos. Entonces, eso da cuenta, esas situaciones dan cuenta de la importancia de la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A esto se suma también el rol de la Defensoría de la Niñez, que si bien es cierto, en los últimos años se crea este órgano del Estado como encargado de la protección y la realización de los derechos de niñas y adolescentes. Este órgano no tiene rango constitucional y esto trae como consecuencia entonces que tiene un presupuesto muy escueto, muy reducido, muy limitado, que además en definitiva no puede alcanzar, digamos, las graves vulneraciones o atender las situaciones de graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso se debe en principio a que no tiene un rango constitucional y por supuesto a la desidia también de las autoridades que han postergado un mayor financiamiento o darle mayor relevancia a este órgano que es fundamental para la protección de los niños, niñas y adolescentes, además de los otros órganos creados por el Estado y que también promueven el reconocimiento de los derechos de los niños consagrados en la Convención de Derechos del Niño. Entonces, en este contexto, yo planteo que la nueva Constitución debería al menos reconocer al niño como sujeto de derechos específicos que puede ejercer por sí mismo de conformidad a la evolución de sus facultades, ya lo consagrado en la Convención de Derechos del Niño y otros tratados ratificados por Chile, porque hay niños que forman parte de otros colectivos que se consideran aún más vulnerables, como por ejemplo las niñas, los niños en situación de migración, los niños en situación de discapacidad, por ejemplo, son colectivos específicamente vulnerables y por lo tanto
Hay una serie de tratados internacionales, no solo la Convención de Derechos del Niño, que reconocen derechos específicos a los niños y por lo tanto la Constitución debe entender, ¿cierto?, que que el niño es un sujeto de derechos específicos, ¿ya? Y de derechos humanos específicos. Además, la Constitución debiera establecer que los niños tienen los derechos humanos que gozan todas las personas y además derechos específicos sin ninguna distinción o discriminación, ¿cierto? Que el principio de no discriminación ya enunciado en la diapositiva anterior y que precisamente implica que el Estado debe promover los derechos de niños, niñas y adolescentes sin distinción en razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de ninguna otra índole, origen nacional, étnico o social. Tenemos que tener presente que, como les decía, hay una serie de situaciones en las que hacen que niños, niñas y adolescentes sean más vulnerables a sufrir algún tipo de discriminación o algún tipo de vulneración en sus derechos, como por ejemplo aquellos que están en situación de discriminación, en situación de discapacidad, aquellos que están en situación de migración, por ejemplo, o que están alejados de sus padres o están bajo la tuición del Estado y por lo tanto el Estado no puede discriminar, ¿cierto?, los derechos que se le confieren a los niños, que se reconocen a los niños, sino que tiene que aplicarlos en igualdad de condiciones. Y por otro lado, también considero que es fundamental consagrar el derecho a la vida y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente en distintos contextos culturales, de manera que se puedan desenvolver en estos ámbitos y que el Estado, la sociedad y la familia garanticen además su cuidado y protección. Tenemos que pensar que en Chile también hay niños pertenecientes a pueblos originarios y por lo tanto, o niños en situación de migración o que viven en un contexto de migración, ¿cierto? Y por lo tanto, estos derechos, o sea, el Estado debe promover el desarrollo integral de todos esos niños, niñas y adolescentes y promover su cuidado y protección. Del mismo modo, se debiera consagrar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión y que esa opinión sea tomada debidamente en cuenta en todos los asuntos que puedan afectar su vida futura. Además, se considera que el Estado debe establecer que todas las medidas concernientes a niños, niñas y adolescentes, de cualquier índole, esto es legislativo, administrativo, judicial, presupuestaria, sea el interés superior del niño una consideración primordial, ¿ya? Y de esa manera, entonces, se impone la obligación al niño, o sea, se impone la obligación al Estado de darle prioridad al interés superior del niño en todas esas medidas que se adopten, no solamente en las medidas que impacten directamente la vida futura del niño, como podría ser la tuición de los padres, sino la tuición de los padres, sino que además en otras medidas de tipo administrativo, presupuestario, porque los derechos de los niños deben tener prioridad. Y por otro lado, también la obligación del Estado de adoptar medidas normativas, administrativas, económicas o de cualquier otra índole para fortalecer la familia como elemento de protección y cuidado del niño, entendiendo que el primer grupo colectivo que se debe ocupar del niño y por lo tanto que debe proteger sus derechos es la familia y en subsidio el Estado, o sea, solo cuando no está en la familia o la familia no pueda ejercer su rol, el Estado debe asumir ese rol o asumir la responsabilidad, ¿cierto? Con todo lo que ello involucra. Y también yo propongo también darle rango constitucional a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, porque es un órgano de tal trascendencia en los derechos del niño, la protección de los derechos del niño, que debiera tener un rango constitucional. Ahora, ¿cuál es la situación entonces de los derechos del niño en el proceso constituyente actual? Sí, perdón. No, casi en el tiempo. Sí, me demoro 2 minutos. Entonces, en el proceso constituyente actual, el anteproyecto llama la atención la escasez
de normas que afectan a o que van en directa relación a niños, niñas y adolescentes. De hecho, hay solo un artículo, que es el artículo 14, que se refiere específicamente al interés superior del niño, que es el artículo 14, que consagra que la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia, ¿ya? Llama la atención que este artículo no esté en el capítulo de derechos y garantías constitucionales, cuando es evidente que los derechos que se le reconocen a los niños constituyen derechos humanos específicos y por lo tanto deberían estar o deberían tener esa categoría de constituir derechos y garantías constitucionales o consagrarse como derechos y garantías constitucionales. Al no estar en el capítulo de los derechos y garantías constitucionales, no se establece un mecanismo específico de protección, es decir, es una norma simplemente que declara el principio del interés superior del niño, pero no dice cómo ese principio afecta o impacta la actuación de los órganos del Estado o de la familia en su protección. Tampoco establece un mecanismo específico para garantizar ese derecho, ¿cierto? Lo que es grave frente a las graves vulneraciones que podrían constituir precisamente la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, no establece ningún tipo de prioridad a los asuntos de niños, niñas y adolescentes. Y lo que es más grave aún me parece a mí, es que en otros artículos se refiere al derecho de los padres, a mi modo de ver de una manera muy paternalista o adultocéntrica, que no se condice con los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño y por lo tanto implican un retroceso frente a los derechos consagrados en ese Tratado de Derechos Humanos, que como rezan una serie de tratados de derechos humanos, el Estado nunca puede limitar retroceder en el reconocimiento de los derechos humanos consagrados en estos tratados. Entonces, menos aún un proceso constituyente podría constituir este retroceso. ¿Ya? Y eso es lo que me parece más grave. Y como se dijo anteriormente, el anteproyecto tampoco establece ningún mecanismo para garantizar derechos específicos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto la idea acá precisamente es dar lugar a la discusión y ojalá que en el futuro, a través de las enmiendas que se realicen en este anteproyecto, se consagren normas específicas que tiendan a la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, aprovechando, ¿cierto?, que tenemos este proceso constitucional en ciernes o que tenemos esta oportunidad de modificar o redactar una nueva constitución, así que espero yo que esto se enmiende en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Rossi por su ponencia. A continuación presentará la doctora, psicóloga y docente del Departamento de Educación, la doña Débora Fonseca, sobre su ponencia Jóvenes en conflicto con la ley, resistencia y potencialidades para la emancipación. Puede compartir pantalla. Buenas noches. Está compartilhando ou não? Sí. Sim? Sí. Boa noite. Desculpe não falar em espanhol, eu entendo bem, mas falo mal, então eu vou no português. Eu sou psicóloga de formação e tenho aí uma trajetória de pesquisa com relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil, e de forma mais específica com relação aos jovens que se envolvem com atos infracionais, que no Brasil se chama, né, jovens em conflito com a lei. E o que eu venho trazer aqui é resultado de uma pesquisa que nós realizamos, tentando compreender, né, quais são, né, os direitos violados desses jovens, né, de adolescentes na sua trajetória, que se tornam, então, jovens que cumprem algum tipo de medida socioeducativa a partir de uma determinação judicial. Então, eu vou propor a gente discutir um pouco as resistências e as potencialidades para pensar, né, um processo de emancipação,
amparado aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 227 da Constituição Brasileira, né, que nós temos aí, né, 35 anos, 33 anos do ECA, e é muito curioso, né, a gente observar aí a colega falando, né, do processo constituinte do Chile, e de como nós no Brasil já temos uma garantia legal, mas não de fato, né, de reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e eu vou trazer aqui principalmente a discussão sobre a violação, né, do direito à educação, que é um direito fundamental, né, previsto aí na Constituição e no ECA. Então, né, o objetivo aqui é, a partir, né, desse grupo de pesquisa que eu coordeno na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, né, no Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação, na Unesp, na cidade de Rio Claro. Então, o objetivo da pesquisa, né, é refletir um pouco sobre os dados que foram recolhidos na pesquisa, trajetórias de estudantes protagonistas de violência, né, onde a gente buscou entender, né, o que esses estudantes fazem ou fizeram na escola e que foi considerado violência ou crime, e como a escola lidou com isso, né? Compreender, então, alguns elementos que estão presentes na lógica de criminalização da pobreza juvenil, né? Geralmente são jovens pobres e negros que acabam sendo criminalizados e denunciados, né, para o sistema de justiça por alguns atos que praticam no cotidiano das escolas. E ainda tentar entender, né, nós fomos buscar entender o que estava nos processos judiciais e como o Poder Judiciário lidou com essas questões, né? Tentar entender também, dentro dessa pesquisa, qual era, né, as marcas que essa trajetória, né, e essas violações de direitos deixam na vida dessas crianças, desses jovens, principalmente no processo de constituição da sua subjetividade. Hoje não dá para falar de tudo isso, mas eu vou falar, né, principalmente da primeira e da terceira etapa. Então, a gente teve 3 momentos dessa pesquisa, uma onde nós fizemos levantamento nos livros de ocorrência das escolas, entrevistamos a equipe gestora, diretores, sobre quem eram os jovens que, né, eram autores de atos violentos e o que é que eles fizeram, tentamos investigar o que ele fez que foi considerado violência. Depois nós buscamos aqueles jovens que a equipe gestora escolar denunciou, né, a polícia, virou um boletim de ocorrência, um fato que ocorreu até ali, e aí tivemos acesso a mais de 180 processos judiciais, né, de 3 anos, em 2 cidades do interior do estado de São Paulo. Então, nós analisamos os processos judiciais, né, e o que acontecia, quais eram as ações do Poder Judiciário, né, naquilo que nós chamamos de justiça, né, na vara de infância e juventude no Brasil. E a terceira etapa, nós fomos buscar a trajetória, aqueles jovens que responderam aos processos e cumpriram medidas, nós fomos entrevistá-los, né, e para entender o que aconteceu com eles, né, o que aquela medida socioeducativa, né, no Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o jovem que comete um ato infracional, ele é submetido a uma medida socioeducativa em meio aberto ou meio fechado, né, que são as medidas, né, em liberdade assistida ou privação de liberdade, no caso do Estado de São Paulo, na Fundação Casa. Muito bem. Então, dentro desse processo todo, né, nós trabalhamos com uma perspectiva da teoria histórico-cultural, da psicologia sócio-histórica, né, que tenta entender aí a partir de uma perspectiva dialética, né, histórica, e isso naquela ideia de superação, né, de um sujeito subjetivista, né, mas compreendendo que essa constituição desse sujeito se dá nas suas experiências, nas suas relações, na sua trajetória, e fizemos toda uma análise baseada numa perspectiva, né, de análise de dados chamada núcleos de significação, né, são núcleos de significação, uma proposta metodológica desenvolvida por 2 pesquisadores da PUC de São Paulo, né, a Wanda Guiar e o Sérgio Zella, em que eles, né, ajudam, dentro de uma perspectiva materialista histórico-dialética, a fazer uma análise, né, onde você não perde a historicidade nem o sujeito, né, sem fazer uma separação desse contexto.
Não dá tempo de apresentar os núcleos de significação, mas fica aí como uma curiosidade para quem quiser, em algum momento, conhecer um pouco mais. E aí eu quero trazer alguns resultados, principalmente no que diz respeito, né, a essa relação, a essa violação do direito, né, à escola ou à escolarização, ou o direito à educação, né, como um dos direitos fundamentais, que acaba implicando na violação de outros direitos, porque nós temos nos deparado com esses jovens que, atualmente faço vários trabalhos, né, em medida socioeducativa, eles não sabem ler e escrever. Nós temos jovens de 14, 15, 16 anos, estão dialogando aí com o grupo que apresentou, né, sobre o analfabetismo. Então, não é só de 2019, mas nós temos uma história no Brasil de uma certa população, né, que foi agravado agora nos anos de 2020, 21, 22, mas que nós temos aí um processo, né, de expulsão, né, desses jovens da escola, ou seja, quando crianças, muitos deles são, né, quase que convidados a abandonar a escola, porque a escola não os acolhe nas suas dificuldades, na sua realidade, no seu contexto. Então, o que nós encontramos, né? Encontramos que, acerca das ações da escola, né, a grande maioria, né, das ações são aquilo que a escola entende como violência e não tem claro o que é, tudo se tornou violência, até aquilo que antes era considerado indisciplina, hoje tem sido considerado e tomado como violência, isso tem sido encaminhado para o Conselho Tutelar, tem sido encaminhado, né, para o Poder Judiciário ou, principalmente, chamando a polícia, que vai culminar num processo judicial. Então, muitas vezes, aquilo não é, de fato, um ato infracional, mas, ao ser entendido desta forma, acaba construindo uma carreira, uma história, né, de criminalização. Então, a gente observa que, né, se houvesse um melhor entendimento do que é ato infracional, talvez a gente tivesse mais efetividade naquilo que seria encaminhado e aquilo que poderia ser trabalhado pedagogicamente no contexto da escola. No Poder Judiciário, nós percebemos que os processos, né, dos estudantes demoram muito tempo, né, no mínimo 1 ano, né, para que aquilo que foi denunciado pela escola passe por um processo e seja ou uma remissão ou aplicada uma medida socioeducativa, né? E grande parte das medidas aplicadas eram iguais, né? Então, a gente encontrou muitos problemas, muitos erros processuais, muitos erros de interpretação e muitos erros do ponto de vista, às vezes, de uma mãe assinar uma declaração, né, onde constava o nome de outro adolescente, não dele mesmo. Então, tem um processo muito complicado, né, judicial na vara de infância e juventude, em que a lógica do Código de Menores continua instituída e não a lógica do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma legislação, né, de 2012, que diz como deve funcionar os processos judiciais que envolvam adolescentes e jovens no Brasil. Então, o que nós vemos, né, é que muitas vezes a escola acaba denunciando, né, um estudante indisciplinado à polícia, ao Poder Judiciário, na esperança, né, de que isso resolva, né, ou seja uma punição, né? No entanto, o que acontece é o contrário. Muitas vezes, quando esses jovens, esses estudantes acabam sendo denunciados, eles começam a responder a esta lógica, né? Eles passam a assumir um lugar, né, de destaque na escola por justamente ser considerado, entre aspas aqui, né, o bandido. Então, nós vemos que existe aí um processo muito complicado de interpretação, de olhar para tudo isso, de despreparo para compreender, de fato, o que seria um ato infracional naquele cotidiano da escola, né? E aí a gente, por exemplo, se confunde muito o que é violência, porque nós temos, né, se a gente pegar o Charlot, ele vai dizer, nós temos violência na e à escola, né? Violência na escola não necessariamente é uma violência que acontece, que tem a ver com as questões escolares, mas que ela vai se dar no contexto da escola. Né? Violência à escola, sim, essa precisa ser olhada, e a violência da escola muito mais. Então, muitas dos registros que nós encontramos nos livros de ocorrência diziam da violência da escola, né, e violência à escola, o que, né, mostra que é preciso ter um processo de melhor entendimento desses fatos.
Quando verificamos as trajetórias, então, dos estudantes que foram considerados indisciplinados e violentos, percebemos que o processo de desescolarização ou abandono e patologização dos problemas de aprendizagem é muito forte, né? Isso mostra o quê? Que esses meninos mostram assim, eles respondem assim: problemas com a escola? Só dificuldade de aprender a ler e escrever. E se eu não sabia ler e escrever, eu bagunçava. Ou eu acabava indo embora, porque na escola eu não sabia fazer nada, não dou para isso, não tenho cabeça. Então, eles encontram como possibilidade, muitas vezes, o ato infracional, porque a escola não acolhe as suas dificuldades, não acolhe seus problemas de aprendizagem numa perspectiva coletiva, mas só individualizante. Muitas vezes, eles é que não aprendem, e não o processo, né, e essa relação da escola e dos processos de aprendizagem não são considerados como um processo, mas sim como um problema do próprio aluno. Então, esse é outro ponto que precisa ser pensado, né? Como é que a gente tem olhado para os problemas de aprendizagem das crianças que vão se tornando adolescentes e que muitas vezes não querem mais a escola, porque a escola não faz sentido na vida deles, porque eles mal aprenderam a ler e escrever, né? E é isso que a gente tem encontrado hoje com jovens no Brasil que cumprem medidas socioeducativas. Não todos, mas uma grande maioria. E muitas vezes eles só vão ter o direito à aprendizagem de ler e escrever quando vão para a privação de liberdade, ou seja, quando tem todos os seus direitos violados, quando ele infraciona, é que ele passa a ter o direito, muitas vezes, à educação. E, finalmente, né, nós entrevistamos grande parte desses adolescentes, né, e isso foi muito forte para a gente, a fala, né, e essa relação que eles estabelecem com a escola. E muitos nem sabem o que que cumpriram a medida socioeducativa, que aquilo que foi ir lá, cumprir a medida em meio aberto, era uma medida socioeducativa, né? Então, alguns dos adolescentes apresentam aspectos positivos da escola, mas, então, assim, isso mostra que eles gostam da escola, mas eles não gostam do modo como a escola funciona, né? E todos eles têm as suas identidades marcadas pelo fracasso escolar. Né, uma parte significativa dos entrevistados nunca teve facilidades durante a escola, né? A trajetória escolar para eles é muito sofrida, né? E as dificuldades, a grande maioria respondeu que foi sempre ligado à dificuldade de leitura e às operações matemáticas, que é um direito fundamental, gente. Qualquer outro direito depende de você ter apropriação da leitura e da escrita. Então, quanto ao ser violado esse direito, também outros são violados. E aí, já, né, caminhando aqui para finalizar, né, esses adolescentes tentam refazer sua trajetória, mas quando eles deixam, por exemplo, a privação de liberdade, tentam voltar para a escola, a privação ou a liberdade assistida, eles também não são aceitos, as escolas não os querem. Por quê? Porque eles já têm uma marca, né? Além de ser o fracassado, do ponto de vista da aprendizagem, ele é também aquele infrator, né? Isso mostra, né, que a exclusão escolar implica necessariamente em comentar, né, em falar de inclusão, porque o término da exclusão não significa estar fora da escola, né? Então, na verdade, quando a gente fala em inclusão, não significa apenas dar a vaga, significa falar de permanência e falar de, né, qualidade. E é por isso que nós falamos, então, né, tentamos trazer aqui a necessidade da escola e da política educativa, né, assumir sua responsabilidade com relação à proteção integral aos direitos humanos de crianças e adolescentes e também, né, pensamos que a proteção que a escola pode oferecer, né, ela é muito importante para evitar a criminalização. Então, muitos estudos mostram que adolescentes que não são afastados da escola tendem a não construir uma carreira no ato infracional. Enfrentar o fracasso escolar é muito importante, necessário, e é necessário a reformulação da política pública hegemônica que nós temos no Brasil, apesar dos 33 anos do ECA, nós ainda continuamos numa política que né, que exclui, né, tem uma lógica mercadológica, e é necessário também, né, que a gente pense aí um pouco mais no como o papel, né, e tanto o papel dos processos escolares, de gestão, e do Poder Judiciário nos temas que dizem respeito à garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes.
Enfim, teria várias outras coisas para comentar, mas eu vou parar por aqui para respeitar os 15 minutos. Obrigada. Bueno, muchas gracias a la doctora Débora Fonseca. Damos por finalizadas las ponencias correspondientes Sim, a temáticos, niños, niñas y adolescentes. Si existen algunas preguntas para realizar a los exponentes, pueden ser en este momento, pero dentro de término de 10 minutos solamente porque estamos pasados en la hora. ¿Existen preguntas? eu posso perguntar? Bueno, al parecer no, así que le damos muchas gracias por su participación en el 7º Congreso Internacional de Derechos Humanos a todos los exponentes. Hasta luego.